Aldebaran, comumente chamado de Al, é o cavaleiro de Priscilla Barriere, que embora ele afirme ser apenas um subordinado. Assim como Subaru, ele é uma pessoa normal que foi convocada do Japão. Aldebaran possui uma personalidade frívola e pateta. Tendo passado mais de 10 anos em um mundo diferente, ele foi facilmente capaz de se dar bem com Subaru. Apesar de ser o cavaleiro de Priscilla, ele realmente não se reconhece como um, vendo-se como um zelador. Enquanto Priscilla o vê como um trabalhador braçal e um tolo para protegê-la, ele não tem escrúpulos sobre o relacionamento deles. Ele também se vangloria de que a única maneira de lutar é enganar as pessoas e pegá-las de surpresa. Apesar de sua atitude descontraída, Aldebaran é profundamente afetado por ter uma forma de amnésia. Até conhecer Subaru, ele às vezes tinha episódios em que se considerava perdedor do enredo, devido às memórias que tinha da Terra. Não se sabe como a amnésia de Aldebaran surgiu, mas em sua história podemos dizer que no passado, Al foi convocado para o mundo 18 anos antes de Subaru chegar. Uma vez ele visitou a ilha gladiadora Gilnehev, no Império Volátil, onde aprendeu a lutar e ganhou uma espada. No entanto, ele também perdeu o braço esquerdo nessa época. Ele passou 10 anos lá, como um gladiador, lutando no Coliseu, até que um dia um dos carcereiros o deixou escapar, porque eles podiam ver que seus olhos estavam cheios de propósito, ao contrário dos outros gladiadores. Para ajudá-lo a financiar sua jornada para fora de Volátil, o carcereiro presenteou-lhe com seu capacete preto de marca registrada, feito à imagem do capacete usado por um dos heróis do Coliseu. Algum tempo depois, Al se juntou ao torneio dos Cavaleiros de Priscilla em um evento com cerca de 50 pessoas participando, mas não conseguiu vencer. No entanto, Priscilla decidiu escolhê-lo como cavaleiro em vez dos 4 principais concorrentes. No arco 3, ele é visto pela primeira vez procurando por Priscilla, pois tinha a perdido de vista. Mais tarde, ele e a Priscilla dão uma carona para Subaru para dentro do castelo de Lugnica, e durante essa viagem ele revela que surpreendeu-se ao ver Subaru, notando que eles vêm do mesmo local, o Japão. Al diz que não sabe como veio parar no Novo Mundo, mas que sempre esteve ocupado demais para sobreviver para pensar nesses assuntos. Durante a seleção real, ele pede para saber mais sobre os assuntos antes que as palavras de ódio de Subaru fossem ouvidas. Relacionamentos. Priscilla Barriere. Al é o leal cavaleiro e assistente de Priscilla, embora os dois tenham visões diferentes de seu relacionamento. Ele não se vê como cavaleiro e está perfeitamente ciente da opinião negativa de Priscilla sobre ele. No entanto, ele é leal a ela e considera-se como zelador, muitas vezes tomando medidas para prevenir quaisquer explosões ou acessos de raiva que ela possa ter. Ele oferece conselhos livremente, mesmo que ela nem sempre os recebam bem. Al e Ran compartilham algum tipo de passado, embora ainda não tenha sido totalmente elaborado nesse ponto, e ele expressou descontentamento com a menção dela. Sobre as interações iniciais de Subaru com Priscilla, Al sempre apoiava o menino no mínimo, embora sua lealdade significasse que ele sempre cedia aos caprichos de Priscilla. Em uma linha do tempo, quando Subaru falhou em obter a ajuda de Priscilla, durante o arco 3, Al realmente consolou o garoto e ofereceu uma quantia simbólica de encorajamento, embora ele não seja realmente capaz de fornecer assistência. Por causa da semelhança dos poderes de Al e Subaru, algumas pessoas teorizam que Al talvez seja o arcebispo do orgulho. Isso também porque ele conhece algumas informações onde estão restos mortais de Typhon e também algumas informações sobre o culto das bruxas. Porém, esse título seria melhor aplicado para Vicious de Volátil, basicamente um Stride Volátil, só que mais ameno. Na verdade, Al seria melhor colocado se fosse no contexto da melancolia, pois mesmo que Al pareça bastante alegre ou então às vezes até pateta, é um comportamento que às vezes não se mantém por muito tempo. Quando está em batalha, às vezes Al se autodeprecia ou então diz o quanto seus amigos o acham irritante. Nas maiorias das vezes quando se abre ou então quando está elaborando um plano, tenta ao máximo não levantar esperanças ou pensar tão positivamente assim. Al também é uma gigante vermelha, o que dá uma certa referência a Priscilla. Por Aldebaran ser a estrela mais brilhante da constelação de Taurus, é também designada pelo nome de cor Tauri, Priscillium. É conhecida também como o Seguidor, pela forma como a estrela parece seguir o aglomerado de estrelas de Pleiades durante seu movimento aparente ao longo do céu noturno. Sua melancolia também pode ser referente à aplicação de Sirius e o cinturão de Orion, onde Aldebaran seria o inverso da personalidade de Sirius. E também, Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno visível a olho nu. Hector também é um nome referente ao maior gladiador de Troia, e Aldebaran foi o gladiador por 10 anos. E também o capacete é uma referência a Troia, que nos lembra também sobre o cavalo de Troias, o qual guarda um segredo dentro, o que assimila mais a esta melancolia de sua personalidade. Além da serpente negra fazer uma referência à melancolia, pois no grego, melancolia significa bilis negra, o que tem certa relação à água negra ou veneno da serpente negra. Habilidade desconhecida. Al tem algum tipo de habilidade que lhe permite repetir uma certa quantidade de tempo em uma outra vez, com outras pessoas ignorando seus efeitos, embora às vezes seu oponente possa dizer se ele voltou. Ele próprio se refere a ela como uma aposta. Ele usou essa habilidade para fugir ou para testar o sangue de Capella várias vezes para garantir que ele não fosse infectado apenas por pisar nele. Al só pode negar ferimentos ou mortes de outras pessoas enquanto sua capacidade estiver ativa, além de trabalhar apenas em uma área limitada, a que ele se refere como seu território. Em um caso em que ele usou sua habilidade, foi descrito como uma torção do espaço ao seu redor.
Uma vez que era ativada e preenchida a área, o efeito foi compartilhado ao tipo de desequilíbrio que você veria ao olhar para o mundo refletido, através de uma bolha na superfície. Usuário mágico. Al pode usar magia da terra. Dona. O usuário convoca uma parede de terra que é usado como feitiço defensivo, daqueles que Fetegeus que usou uma vez. Eldona. O usuário conjura um enxame de mana terrestre e o identifica no corpo de um alvo, geralmente canalizando através de um meio, que então a área afetada explode em picos de dentro para fora e se expande. Em seu equipamento, Al possui uma arma chamada Espada do Dragão Azul e usa um capacete preto que ele recebeu quando estava na Ilha do Gladiador. Priscila perguntou-lhe uma vez sobre o capacete se era uma réplica do capacete relacionado ao Rei Gladiador, e ele o confirmou. Segundo o autor, Al está envolvido com um dos 3 mistérios de Hizir. Priscila já falou uma vez no arco 5, no capítulo 46, que Aldebaran possui uma certa covardia, e que ela o escolheu por ele nunca levar as coisas realmente a sério. Aldebaran possui a mesma altura que Subaru, que mede 173 centímetros. Aldebaran foi convocado para o Império Voláquia, um país que foi destruído 3 anos depois por um ataque liderado pela mesma pessoa que destruiu a aldeia de Emília. Houve um parágrafo mencionado que Aldebaran conheceu Satella no passado. O rosto de Aldebaran já foi planejado para ser postado, porém, retiraram da versão final da Light Novel, então o desenho entrou em leilão e um dos fãs compraram. O dono da voz de Aldebaran morreu com 55 anos, e em 4 de outubro ele faria 56. Provavelmente a nova voz será de Tomokazu Seki. Foi em uma conversa no mangá que foi explicado que o mundo de Hizir é plano, e que no final existe cada uma das bordas, onde são chamadas de as grandes cachoeiras, embora Priscila tenha dito que outras pessoas vieram além de lá, como por exemplo, o próprio Al.